A minha pergunta pro pessoal do Flow, foi pro Igor e pro Monark. Falei, olha, nós não somos relevantes no mundo digital. Eu não tenho um perfil, não sou influenciador, nem nunca fui. E vamos partir do princípio que o meu podcast tem a mesma qualidade e os mesmos convidados do que o Flow. Uhum. Só que o Flow está lá com X milhões e a gente tem lá, sei lá, 5 mil. Uhum. Quando o mesmo convidado que foi no Flow vem no meu podcast, se alguém assiste o meu, o YouTube recomenda os do Flow. Se alguém assiste o do Flow, o meu não é recomendado. Como eu posso fazer para entrar num grupo de comparação? Porque vocês estão correndo numa avenida, eu tô numa rua de barro aqui do lado e as pessoas não conseguem me ver. Uhum. Então, o que a gente pode fazer para conseguir ser visto? Uhum. Eles não fazem ideia. Ninguém faz ideia. Peço perdão. Eu tenho uma noção. Eu tenho uma noção da resposta que eu daria. Só que assim, eles... Cara, qual é a resposta que tu daria? O jogo virou, eu estou entrevistando o Rodrigo. Não, eu tenho... Eis o motivo da gente ter contratado pessoas para ajudar. Porque o algoritmo... A chave para mim é o algoritmo. A gente tem que entender ele e prever ele o quanto antes. O Flow, os outros podcasts entenderam que a forma de eles crescerem era permitindo que os outros canais de cortes fizessem e monetizassem e ganhassem fortuna em cima disso. Eu concordo. Mas você tá falando de vídeo do YouTube, não tá falando de podcast. Sim, mas os dois são, de novo, é a mesma questão das pernas. Eles são funis que agora eu entendo como o YouTube... eu tenho uma extensão, assim, eu trato como funil, TikTok, tal, Instagram e tal. Isso aqui ele joga esse fluxo pra cá. O YouTube, junto com o Spotify e as outras plataformas, eles se retroalimentam. Porque se eu cresço aqui, automaticamente eu cresço aqui. E vice-versa. Então, hoje, a melhor forma que a gente encontrou de crescer é através dos shorts do YouTube e dos canais de cortes em que o algoritmo tá favorecendo. Então, agora já é pegar e... A minha oportunidade, o que a gente falou, é isso. Corre, aproveita o algoritmo para ele te jogar para cima, porque daí é a única forma de eu conseguir entrar nesse grupo de comparação. Sim, você tá falando de estratégias que fazem 100% de sentido, que eu tenho certeza que funcionam, que vão dar super certo. Estratégias de YouTube. Podcast não é YouTube. A resposta sobre isso para podcast não existe. Para podcast de áudio, a ferramenta de áudio, podcast... não existe. E assim... no Brasil, eu acho que não. Acho que fora... não existe. Porque o que acontece? Agora que podcast tá na modinha, que a Globo tem podcast, que não sei o quê, os influenciadores estão entrando no podcast, que foi o que aconteceu com o Flow. Que é, pra mim, não vamos entrar nesse mérito pavoroso. Mas, assim, tem podcasts muito bons de pessoas que já eram influenciadores, que já tinham as suas audiências e que levaram isso pro podcast. Mas levaram isso pro podcast no podcast áudio, no que o podcast se propõe a ser. Eu acho que são produtos diferentes. Videocast é uma coisa, podcast é outra. Entende? Não dá pra dizer que videocast é o podcast em vídeo, nem que o podcast é o áudio do videocast. Eu acho que são coisas diferentes. São formas de produção diferentes, formas de ver mídia diferente. Entende? Quando você fala de patrocínio, por exemplo, e você está falando de videocast, você vai ter uma entrega de marca visual, estética, não sei o quê. Quando você está falando de podcast de áudio, é outra entrega. Elas são mídias diferentes. Entende? Quando você está falando... o conteúdo é o mesmo, você pode usar o mesmo conteúdo, mas a forma de olhar o conteúdo é diferente. Certo. Quando tem um videocast que tem lá um QR Code para você apontar para a tela e ter esfirra do Habib's a 99 centavos, ele é pensado para o vídeo, ele não é pensado para o áudio. Uhum. Entende? E aí são coisas completamente diferentes. Então, o que tu tá me falando de algoritmo, de todas essas coisas pro YouTube, faz 100% de sentido quando a gente tá falando no YouTube. Acontece que as plataformas de áudio, as plataformas de podcast de áudio pra mim é redundante, mas só pra você entender o que eu tô falando, entendi. tá? As plataformas de áudio, elas têm algoritmos muito mais não desvendados do que os algoritmos do YouTube. Concordo. Entende? Então, o que acontece? Se tu fizesse a mesma pergunta pra eles, que eles não souberam responder, pois... você sabe o que eu penso deles. Se você fizesse a mesma pergunta pra alguém que tem um podcast de
de áudio, a pessoa não saberia te responder. Porque essa resposta não existe. E eu converso com muitos podcasts nessa vida. Mas aí eu mantenho, se eu fosse pensar estrategicamente, eu mantenho meu posicionamento, mesmo sabendo que são duas mídias, porque se numa eu tenho uma alternativa, aumenta a minha chance de futuramente, se eu for focar no áudio, eu levar esse meu público para lá. Porque o que a gente precisa é criar relevância para virar um grupo de comparação. Aí depois a gente Mas tudo depende do teu objetivo. O teu objetivo é ter esse volume de visualizações. E tá tudo bem, você vai criar sua estratégia para isso. No Donas, a gente tem muito claro que a gente poderia, por exemplo, chamar pessoas muito famosas. Entende? Sem nós dúvida. temos rede de relacionamento para isso, nós somos jornalistas, um conhece o fulano, conhece o assessor do Beltrano. A gente poderia, a gente não faz, por uma escolha. Porque a nossa escolha não é ter um episódio bombado porque é com fulano de tal, e os nossos episódios que valorizam as empreendedoras que não são famosas, que valorizam quem tá começando, que não sei o quê, menos relevantes. Mas não pode... Pode puxar o outro? Sim, é uma escolha editorial. É uma escolha. Chamar uma pessoa... Porque assim, a gente recebe várias pessoas aqui que, que tem puta relevância digital, mas eu não tô usando o critério só de relevância digital. A gente usa primeiro se a pessoa vai nos dar um conteúdo interessante. Aí, como consequência, ela tem a relevância digital dela. Mas se ela estourar, isso aconteceu. Ela impulsiona os outros e faz com que os outros também tenham mais visibilidade. Sim, é a estratégia de vocês e tá tudo certo. Entendi. A nossa estratégia é... O que prevalece é o assunto que a gente quer falar. Perfeito. Essa é a nossa Independente estratégia. se a pessoa tem relevância ou não. Porque ou é diferente, se ela é porque a gente tá falando de... são linhas de raciocínio completamente diferentes. Independe. Pra mim, independe. Se a gente vai ouvir uma pessoa de Blumenau, se a gente vai ouvir uma pessoa do Piauí, se a gente vai ouvir uma pessoa com 10 mil seguidores ou 2. Pra mim, depende. É o assunto, é o tópico. É o assunto, é a história que a gente quer contar, entende? Então, pra gente, esse... E aí, é veículo? Cada um vai ter a sua linha de raciocínio, a sua linha editorial, entende? Pra gente é isso. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!